Capítulo 575, 500. Autor, Caleb Piccoli Camargo. H.M. Raulau levou o fragmento, Gauliau estava surpreso. Sim. A maioria dos assentamentos élficos ficavam em locais afastados, com pouca concentração de poderes ao seu redor. Eles gostam de ficar afastados das demais raças. Sendo assim, quando Raulau atacou a dimensão divina dos anjos, essas ruínas estavam no seu caminho, Fenmei. Como terminou essa batalha, Liamei? Bom, ele era um deus-demônio. Alguém com um título divino. O final era meio que certo, Fenmei. Sirius semicerrou os olhos e pareceu não entender algo. Sim. Ele tinha um título divino, mas não é como se ninguém pudesse combater ele. Ainda mais a raça dos anjos. Vocês são uma das raças lendárias, o patamar de vocês é o mesmo das fênix, a força de sua raça não é pífia, não vejo como não poderiam resistir ou até mesmo afugentar o deus-demônio Raulau, Seiriu. Uma expressão de apreensão dançou nos olhos dos dois irmãos. Fental suspirou e olhou para sua irmã que o seguiu na expressão de derrota. Sim. Nós tínhamos poder para ir contra ele, mas houve uma traição, Fental. Traição, ou rancié? Sim, Fental. Pensei que os anjos eram seres puros e santos, murmurou Luna, com alguma surpresa em sua face. Fental e Fenmei suspiraram e deram uma risada nervosa. Não são, quem falou foi o Rancié. Todos os seres vivos são passíveis de egoísmo, orgulho, soberba e por aí vai. Qualquer lugar onde houver livre-arbítrio também existirão erros e pecados. Nem os deuses estão livres, o Rancié. Luna balançou a cabeça em concordância. De qualquer forma, quem os traiu, o Rancié? Fenmei suspirou e olhou para o teto por alguns instantes. Vocês sabem como é dividido a raça dos anjos, Fenmei? Sim. São 3 tríades, a primeira tríade é composta pelos serafins, querubins e ofanis, a segunda tríade é composta pelos domínios, dunamas, potestades, a terceira tríade é composta pelos principados, arcanjos e os anjos, Seiriu. Qual é a mais forte, Li Shang? HM. Não é bem uma questão de poder, é mais de tarefa. Nós servimos diretamente ao tecido da realidade, ele é o nosso Deus, Fenmei. Entendo, Li Shang. Mas não quer dizer que uma diferença não exista. Por exemplo, a primeira tríade é conhecida como os sacerdotes, eles têm uma proximidade muito maior com o tecido da realidade, tanto que eles são capazes de controlar pequenas quantidades de energia da realidade. A segunda tríade é como se fosse a família real, ou os clãs mais nobres. A terceira é a classe guerreira, o poder deles é absurdo, Fental. Falando assim parece que a segunda tríade é a mais fraca, murmurou Mingia. Como eu disse. Na teoria nenhuma é mais forte que a outra, apenas fazem coisas diferentes, mas, por exemplo, alguém da terceira tríade pode ter força o suficiente para subjugar um sacerdote e o mesmo também é verdade, a segunda tríade também pode treinar e superar um arcanjo, conhecidos como os maiores guerreiros, Fenmei. Li Shang coçou a nuca desajeitadamente. Para mim isso é meio sem sentido. Não entendi nada. Ha ha ha. Disse ele meio envergonhado, mas não era só ele, suas esposas, Luna e até mesmo Gauliau, Seiriu e Xiolin não entendiam muito bem. Para os que estão de fora não faz muito sentido. É algo cultural nosso. Para nós é óbvia a importância e o papel de cada um, Fenmei disse com um sorriso de compaixão, ela entendia a confusão. Bom, de qualquer forma, voltando ao assunto, como vocês acabaram tendo Raulau preso com vocês, Gauliau? Oh!
Vocês foram até o calabouço, Fenmei. Hein? Mingia. Bom, como eu havia dito, aconteceu a traição. Além destas divisões, tem a força geral da dimensão divina dos anjos, ela é composta por 3 santo impérios e um império celestial. Eu e meu irmão somos de um santo império, o Sacro Império. E as ruínas ficavam nas fronteiras de nosso império. Quando houve a invasão, esperávamos ajuda dos outros impérios, mas quando fomos ver, ninguém veio, nem mesmo do Império Celestial. Ninguém se moveu. Viemos a saber futuramente que as linhas de comunicação com o Império Celestial foram sabotadas pelos outros 2 impérios que se uniram para nos destruir, Fenmei disse com seu rosto repleto de raiva e desprezo. Fental colocou a mão nos ombros de sua irmã para tentar acalmá-la e continuou falando no seu lugar. Após isto, os danos ao Sacro Império foram imensos, bilhões morreram e nossa força foi extremamente reduzida, Fental. Raolau era tão forte assim, Li Shang. Não é que ele seja extremamente forte, mas que nós não éramos fortes o suficiente. Veja bem, nenhum dos Santo Impérios tem cultivadores no pináculo do cultivo, ou melhor, não existe nenhum anjo com este patamar de poder, nem mesmo no Império Celestial, Fental. Li Shang olhou com alguma surpresa para ele. Garoto? Isso é normal, você acha que todo mundo é ridiculamente poderoso como você e suas esposas? Tem ideia que para a maioria das raças se levam séculos, milênios e até eras para atingir forças como a de vocês, Seiryu. Eu sei, mas pensei que sendo uma raça lendária eles teriam alguns cultivadores bem poderosos com eles. Gao Yao não disse que eles tinham a chance de mandar Hao Lao embora, Li Shang. Sim, mas eu falei isto porque eles são capazes de manipular algumas porções da energia da realidade, Gao Yao. Quantos seres no pináculo do cultivo existem, Luna? Humanos. Poucos. No máximo 5, quando eu estava vivo existiam 10 Seiryu. E das outras, X e 1. Bom, o Reino Dragão deve ter em torno de 25 a 30. O mesmo para o Reino Ajura, já as outras 5 raças divinas devem ter em torno de 20, incluindo a força daquelas que seguem o verdadeiro caminho da magia. Algumas raças lendárias devem ter cerca de 10 ou 15, mas são poucas. No total, acredito que não tenha mais do que 500 seres vivos no pináculo do cultivo, Seiryu. Tudo isso, Luna? Na realidade não. Se em uma galáxia qualquer existem trilhões de seres vivos sencientes e existem bilhões de galáxias, apenas no reino mortal, agora pensa que cada reino dimensional tem algo perto disso. Basicamente a cada vários centilhões de seres vivos, apenas um atingiria o pináculo do cultivo, X e 1. Exatamente. Além disso, Hao Lao não estava no pináculo do cultivo, ele estava a meio passo dele. Do contrário, ele não teria parado a destruição em apenas um império. É bem provável que ele tenha atingido um limite, e a partir dali ele viu que não teria mais forças para avançar, Gao Yao. Exatamente. Esse poder foi você, disse Fenmei em direção a Xiaolin.